Este é um documentário onde eu vou estar contando a história da minha avó, vovó Geni. Estarei falando dela como mãe, como vó, como mulher e principalmente como serva fiel a Deus. Geni Pereira de Souza, nascida no dia 13/2/1931, filha de Armindo Pereira Passo e Maria Moreira, casada com José Aides de Souza, com quem teve 7 filhos, sendo 2 meninas e 5 homens. Sobre a infância da vovó Geni, ela sempre deixou muito claro para nós que a infância dela não foi uma infância fácil. Ela era uma das filhas mais velhas e por isso ela tinha que ajudar a criar os demais irmãos, né? Ela nunca teve uma boneca. Ela sempre dizia que os brinquedos dela eram sabugo de milho, espiga de milho. A vovó sempre deixou muito claro também que ela passou muita dificuldade em relação a coisas básicas, sobre alimentação, vestimenta. Às vezes ela contava pra gente sobre trabalhar o dia todo para no final receber uma xícara de banha, um quilinho de alguma coisa, né? Ela sempre falou assim que como irmãos era todo mundo no mesmo quarto, então tinha que dormir todo mundo junto. Ela contava também pra gente sobre a condição da casa dela, né? Ela falava muito sobre os tal do ranchinho, né? De madeira, com telhado de folha de palmito, essas coisas assim. E ela até falava que às vezes quando dava muito sol, dizia ela que naquele ranchinho costumava até dar pulga e uma vida assim bem precária. E ela falava sobre a questão de dividir às vezes pouquinho de alimento que tinha com todo mundo. E não era assim uma infância de muita diversão. Ela deixava muito claro que tudo gerava muito em torno do trabalho, né? E eu me lembro muito, né, que nas histórias que a vovó contava, ela falou até mesmo depois que ela casou, né, era como se os irmãos mais novos dela eram como se fossem os filhos dela. Eu sempre lembrava muito dela falando sobre isso, né? Ela sempre falava muito sobre a tia Zola, né, que era uma das irmãs mais novas dela, e para ela era como se essa tia Zola nossa fosse até como uma filha dela, né? Assim foi a infância da minha avó. Falava também um pouco, né, sobre o casamento dela, dizia que depois de um tempo ela se casou. A vovó falou que ela não se casou muito nova, eu me lembro disso. Ela casou com uns 20 e poucos anos, tinha namorado 4 anos com meu avô. E diz ela que depois que ela se casou, ela começou a ter um pouco mais de prosperidade, né? Diz ela que meu avô era assim, bem trabalhador, mas ela começou a ter um pouco mais nas coisas. E eu até me lembro assim que às vezes meu pai me falava, né, que meu avô ficava um pouco bravo com ela, porque eles tinham fartura em casa, mas ele saía para trabalhar e ela dividia as coisas com os outros, por ela ter vindo assim, ter passado muita dificuldade, né? Quando ela via alguém em estado de dificuldade também, ela repartia com todo mundo, né? A vovó casou e eu me lembro assim dela falando sobre a criação dos filhos dela também, né? E não foi assim uma criação muito fácil também, né? Eu me lembro dela falando que os meninos, todo mundo dormia junto, né? E quando fazia xixi, amanhecia todo mundo molhado, né? Uma situação assim bem difícil. Os meninos também tiveram que todo mundo trabalhar muito cedo. Eu me lembro dela falando assim que o vovô era um pouco bruto. Me lembro das histórias dela falando assim, de ter entrado às vezes em algumas brigas, né, para tentar fazer com que os filhos dela sofressem um pouco menos, né? E
foi tudo muito simples, né? Até onde ela falou pra gente. E eu me recordo dela falando muito sobre a conversão dela, né? Ela já era casada, os filhos dela pequenininhos. E chegou uma pessoa até na casinha que ela morava. E essa pessoa falou de Jesus para ela, né? Diz ela que esse homem era cego, ele não enxergava. E ele andava com um rapazinho que lia a Bíblia para ele. E diz ela que esse homem chegou, leu a Bíblia para eles, né? E ali foi o momento que ela teve o encontro dela com Jesus. E foi esse cego, né, que começou ali instruindo minha avó. Me lembro dela contar muitos milagres, né? Inclusive o meu pai. Teve uma certa ocasião que essa mesma pessoa, né, chegou na casa deles. Meu pai dizia que estava assim todo entrevado, né? Apareceu no corpo do meu pai, ela falava tal da bexiga preta, né, uma doença. Muitas bolas pretas. E diz ela assim que ele já tinha perdido os movimentos da perna, dos braços. A pessoa ficava tipo uma bolinha, né? Onde o joelho vinha aqui, os tornozelos, ficava aquele negócio todo encolhidinho. Ela estava contando assim que meu pai ia morrer. Esse homem de Deus chegou na casa dela, orou por ele. Meu pai mesmo conta sobre isso, né? Que ele orou e no final meu pai já acompanhou aquele homem para despedir dele andando, né? Então assim, foi um milagre que Deus fez. A minha avó sempre deixou isso muito claro, né? Que ela sempre viveu uma vida de muita dificuldade, pobreza, mas que a presença de Deus, quando passou a fazer parte da vida dela, por mais que era um lar com dificuldades, né? Era um lar também onde ela vivia milagres da parte do Senhor. Eu me lembro muito também dela contando pra gente, quando meu tio mais novo nasceu, o tio Edésio. Às vezes ela, tipo assim, os filhos viam o mundo até mesmo ela estando sozinha. A avó sempre contava pra nós que ela era parteira. E assim, muita gente veio ao mundo, né, através da ajuda dela. Ela falava pra gente que mesmo ela sendo recém-casada, né, ela saía para ajudar mulheres até mesmo muito mais velhas do que ela a dar à luz os seus bebês na hora do parto. E isso assim, a gente ficava pensando, nossa, como será que foi isso? Me lembro também que a vovó foi parteira da minha irmã, a Daiane. A mamãe começou a entrar em trabalho de parto, não dava tempo mais de ir para o hospital. E foi a vovó, né, que ajudou ali. E a vovó sempre foi muito sistemática. Eu lembro dela colocar minha mãe num quarto, eu em outro quarto. Gente, eu não podia sequer chegar perto da porta, então eu não sabia se era um irmãozinho ou se era uma irmãzinha que estava chegando. Outro dia, assim, bem cedo, a gente tinha cabrita naquela época, né, para tirar leite, para dar para a criançada beber. E eu me lembro, eu mas a vovó andando naquele trizinho, né, que é aquele caminho bem estreitinho, em tirar leite da cabrita. E eu falava assim com a vovó, eu acho que o neném que chegou é uma irmãzinha. Aí ela ainda brincava comigo, minha filha, eu acho que Deus te revelou isso, porque realmente é uma menininha, né? Mas aí eu tive que esperar todo o procedimento para depois poder ver a minha irmã. Me lembro também dos dias que ela falava assim, de infância dela, que eram os dias de muita chuva. Me lembro dela contando de águas tentando entrar dentro da casa deles e eles tentando tirar água. Preciso falar um pouquinho com vocês também sobre a vovó Geni sendo vó, tá? A gente nasceu, né, e cresceu morando com a vovó. E assim, gente, minha avó era aquele tipo de vó brava, tá? Uma avó do pulso bem firme, uma avó bem autoritária, tá bom? Eu sou uma das últimas netas, vamos dizer assim, né? Mas a vovó era bem pulso firme com a gente, tá bom?
apanhado só uma vez da vovó. Porque eu era aquele tipo de pessoa que ouvia bastante e eu tinha medo dela. Então, assim, eu não aprontava a ponto de ser preciso apanhar, me entende? Mas o dia que eu apanhei da vovó, é um dia que, assim, até hoje eu me lembro, tá? Eu era aquela criança que gostava de participar de tudo e de poder ajudar em tudo. Tinha aquele terreirão grande e a vovó nunca gostou de terreiro sujo. Fazia as vassouras com mato, alecrim, o próprio mato vassoura, né? Ela fazia a vassoura para ela. Ela sempre cortava um pouquinho de mato para fazer uma vassourinha para mim, para poder ajudar ela. E naquele dia, ela, não sei, estava com muita coisa para fazer, cortou os matos só para a vassoura dela e não fez uma vassoura para mim. E aí eu comecei a fazer um pouco de pirraça, querendo uma vassoura também. E ela falou que não ia fazer a vassoura para mim, que ela não tinha tempo. E eu comecei a pirraçar querendo a vassoura. Disse, moleca, ela falava assim, moleca, eu já falei que eu não vou cortar a vassoura para você, porque hoje não dá tempo. Aí eu abri a boca chorando. E ela, sabe o que vai acontecer? Eu vou te dar uma coça com essa vassoura. E eu me lembro direitinho, a vovó abaixando com aquela saia grande que ela usava, puxando um fiapo da própria vassoura. Minha filha do céu. Gente, eu só sei que eu comecei a correr, que eu vi que o negócio era sério, parei de chorar e correr. Mas naquela época a vovó era uma vovó, mas não era tão idosa. E eu pensei, eu vou começar a correr ao redor dessa casa, vai chegar a hora que ela vai se cansar e vai deixar eu. Quem disse que a vovó se cansou? E a vovó, gente, era uma morena das pernas compridas, e eu com as perninhas curtinhas, não dei conta. Só sei que eu me cansei, a vovó me pegou e sapecou minhas pernas com aquela vassoura. Mas com a vassoura não, né? Com galinho daquela vassoura. Essa foi a única coça, né, que eu tomei da minha avó. Tanto meu pai como a minha mãe ensinou muito a gente respeitar ela, tá? Tinha coisa assim que só, se a vovó falou pra não fazer, não vai fazer e acabou por ali. Me lembro também, gente, da vovó agradando a gente com algumas coisinhas. Todo início de mês ela recebia a aposentadoria dela e ela comprava um fardo de chips pra gente. Daquele chip baratinho, sabe? Daquele gulosão, se eu não me engano, né? Uma coisa assim. Gente, e a gente como criança, meu Deus, a gente contava nos dedos o dia da vovó receber. Porque aí ela comprava aquele fardo de chips. Era eu, meu irmão, a Daiane, a Lara e a Larissa nessa época. Então assim, o fardo de chips vinha 10 sacolas. Aí então era 2 sacolas para cada um de nós. A minha irmã era a que comia mais um pouquinho. E ela comia os chips dela muito rápido e depois ela ficava querendo da gente, sabe? Eu lembro também da vovó fazendo roupa pra nós. Essa era uma parte assim, que eu não gostava muito. A vovó sempre prezou muito a questão assim, de doutrina, forma de se vestir de forma honesta. Mesmo a gente muito criancinha, a gente tinha que usar aquela saia comprimida aqui na metade da perna, né? Nossa roupa não podia ser acima do joelho. E às vezes a gente ganhava assim, uns vestidinhos bonitinhos, uma saia legalzinha, sabe? Mas às vezes na altura do joelho. Ah, meu filho, a vovó ia lá, pegava aquela roupa e emendava uma beirada de pano ali, né? Às vezes a gente não gostava muito, mas tinha que usar daquele jeito. Eu lembro também que a vovó gostava muito de cabelo cacheado, né? Gostava muito mesmo. E todo final de semana era a vovó que penteava meu cabelo. Ela fazia tranças. Ô gente, eu nem sei se eu vou ter foto pra colocar pra vocês. Mas a vovó enfeitava, né? Cada trança daquela, no finalzinho assim, ela amarrava com a tirinha, com a coisinha. Nossa, era muito engraçado. Mas naquela época eu achava assim que eu tava arrasando com aquele negócio, né? Da fase da vovó cuidando do meu cabelo, gente, não era uma fase assim muito legal, tá? Porque a vovó tinha muita força e eu lembro dela puxando muito meu cabelo. E eu lembro também, eu vou até colocar aqui pra vocês, gente, a tal da brilhantina, meu Deus, a
A vovó tinha muita coisa assim, de cabelo cacheado, tinha que ter muito óleo, tá? Então a vovó passava muito aquilo, meu Deus, na hora de pentear ficava muito difícil, porque o cabelo era fino, mas aquele era o trato que ela dava, né? E cuidava. Me lembro também, gente, da vovó fazendo curativo em nós quando nós caíamos. Que prova, meu Deus, que eu caía muito. Todas as vezes que a gente caía, a vovó que ia cuidar da gente. E eu não sabia o que doía mais, se era o curativo da vovó ou se era o turno que eu tinha tomado. E ali ela pegava a gente, sentava a gente naquele tanque grandão de cimento, lavava o nosso joelho com sabão, porque diz ela que tinha que tirar as impurezas da onde a gente tinha caído, lavava aqui direitinho. Gente, mas lavava mesmo. E eu com aquele bocão desse tamanho, ela lavava ali tudo. Me lembro da vovó fazendo emprasto para colocar, para não inchar, sabe? Negócio de banho sem sal, hortelã. Eu só sei que ela colocava muita coisa ali, ia cuidando daquilo até sarar. Mas pra gente que era criança, gente, que negócio doía muito. Mas não tinha essa não. Deixa, vovó, espera, não. É agora e não pode esperar para depois. E ali ela fazia aqueles emprastos para sarar. Tudo a vovó tinha um remédio, gente. Dor de barriga, ela arrumava um remédio. Caiu, ela arrumava um emprasto. Inchou, ela arrumava outro negócio. Cachumba. Eu lembro da vovó esquentando a pá de polenta e colocando na gente, né? Tinha muita coisa também, meu Deus, vovó falou, negócio de nós ficar doente. Manga com leite, jaca com leite. Ih, meu Deus. Quantas das vezes eu achei que eu ia amanhecer com as minhas tripas coladas. Que ela falou assim, olha, jaca e leite cola as tripas. E eu gostava muito de leite, eu gostava muito de jaca. E a vovó era aquele tipo de vó pastora também, né? Nós costumávamos brincar isso com ela. A vovó, assim, desde muito pequenininha, ela sempre pegou muito firme com a gente, né? Sobre a nossa vida com Deus. E, gente, nós não tínhamos escolha. Era todo dia, tá? Tinha que ter culto doméstico lá em casa. Mas eu me lembro assim que antes do culto doméstico, que era aquele culto com todo mundo, à medida que cada um de nós ia acordando, tinha que passar no quarto dela, né? E ali a vovó ia instruir a gente. Ela cantava um louvor, mandava a gente citar um salmo e depois a gente tinha que fazer uma oração. Só depois disso que a gente podia tomar café, podia brincar, dar sequência no nosso dia. Cada um de nós tinha um salmo, né, que a gente tinha que decorar. Na verdade, no começo ela começava, porque nenhum de nós ainda sabia ler não, tá gente? Eu tô falando disso assim, quando a gente tinha 2, 3 aninhos de idade, mal sabia conversar. O meu salmo era o salmo primeiro, né, um salmo que até hoje eu sei assim, decorado. E o salmo da minha irmã era o salmo 6. Né? Eu não consigo lembrar o salmo do meu irmão, mas da minha irmã eu lembro que era o salmo 6. A gente tinha que decorar muito também a armadura de Deus, tá? Outro texto também que a gente tinha que decorar sempre eram os 10 mandamentos, porque a gente não podia esquecer, tinha que ter decorado os 10 mandamentos. Tinha que fazer a nossa oração. Muitas das vezes, a gente como criança, sabe, a gente queria acordar e poder brincar. Ou às vezes também quando era Natal, meu pai comprava, né, bala, bombom, essas coisas assim, e fazia uma árvorezinha de Natal, né, e colocava aquelas coisas lá. Então assim, quando a gente acordava muito ansioso para ver o que meu pai tinha preparado para nós, né? E nesses dias eram os dias que a gente não queria parar para orar, a gente queria ir direto para ver aquilo. Quantas vezes, gente, eu acordei e passei debaixo da cama da vovó para ela não me ver. Mas era impressionante. E às vezes parecia que ela estava dormindo. Mas na hora que eu estava terminando de vazar do outro lado da cama, ela falava, Florentina, você está indo para onde, minha filha? Aí eu tinha que voltar com o facho murchinho, sentar e fazer todo aquele processo, né? E eu me lembro assim que depois que encerrava ali, aí era o culto doméstico, tá? Aí já tinha todo mundo
lotado. Se a minha mãe tivesse iniciado o almoço, tinha que parar. E ali ia fazer o culto doméstico com todo mundo, tá? E a vovó pegava a revistinha da escola dominical. E normalmente em cima ali da revistinha, no começo ali da introdução, tem uma partezinha assim que é leitura diária, né? Que ela lia com nós. Gente, eu tô falando de revistinha da Assembleia de Deus, né? Tinha o texto áureo, né? Aí ali ela lia com nós esse texto e lia também o texto diário, cada dia no texto. No final, cada pessoa que estava ali tinha que citar um versículo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. Cada um tinha que citar um versículo e não podia repetir o versículo, tá? Então assim, a gente tinha que decorar versículo. Isso é tão interessante, irmãos, porque até hoje, por incrível que pareça, né? A maioria dos versículos que eu tenho decorado, os textos que eu tenho decorado, ainda é daqueles momentos, sabe? Eu me batizei muito cedo, né? Me batizei com 11 anos. E depois que eu me batizei, a vovó ainda pegou mais sério ainda comigo. Então assim, se caso eu aprontasse alguma coisinha, a vovó disse, olha, eu vou falar com o irmão Lemuel, né? Que era na época o nosso obreiro. Lembro de um dia, gente, que eu tentei colocar fogo no fogão e a lenha estava fria e eu não consegui colocar o fogo no fogão. E a vovó veio assim, e a vovó me corrigiu naquele dia. Você já tá mocinha, você tinha que colocar fogo nesse fogão. Eu fiquei chateada com a vovó e falei umas coisas com ela. Ah, minha filha, aí ela falou que ia falar com a mãe do meu. Gente do céu, como eu fiquei temerosa, meu Deus. Eu coloquei fogo no fogão. E hoje eu paro para lembrar que tinha 11 anos, né? Mas ela colocava na gente aquela responsabilidade, né? De saber cozinhar, de saber abrir um frango, de saber limpar um frango. A gente tinha que se virar nos 30, tinha que aprender, tá? E na época aquilo era muito difícil, mas hoje eu agradeço a Deus, sabe? Por ela ter pegado firme com a gente ter aprendido aquelas coisas. Vovó era muito conhecida, né, pelos os cultos dela, né? Assim, todo ano, gente, isso era sagrado. Todo ano tinha um culto, né? Nesse culto ela agradecia a Deus pelo aniversário dela e também por tudo que Deus tinha feito pela nossa família, né? Esse culto nunca era na data que ela realmente tinha nascido, né? Sempre era mais pro mês de setembro, outubro, agosto. Normalmente depois que acabava a banha de café. Gente, esses cultos eram marcantes pra gente como criança. Porque era aquele dia assim, a nossa casa ia estar lotada, ia estar cheia, né? E eu me lembro muito dos preparativos desse culto. Começava uma semana antes. Gente, a vovó era de muito detalhe. Eu me lembro assim, gente, que a vovó espalhava pano para tudo quanto era lado, sabe? E ela já tinha assim, ela tinha as toalhas, os guardanapos, os panos, tudo preparado para aquele dia, né? E lembro que a vovó gostava muito de prateleira. E, gente, eu vou até deixar uma foto para vocês terem noção do que eu estou falando. Ela colocava pão naquela prateleira. As vasilhas, gente, tinham que ser todas areadas na semana. Eu me lembro direitinho. E ela gostava ainda que a gente areasse com areia e bombril e tinha um sabão também específico. E tinha que ser muito bem areada aquelas vasilhas. As vasilhas tinham que ser muito bem areadas. Tinha a tal, gente, da bateria, se eu não me engano, se eu estou falando aqui errado, os mais antigos talvez vão me entender, que era uma espécie de, tipo uma tábua que ficava em cima da pia e ali era pendurado um monte de vasilha. Naquilo também ela colocava pano e aquelas vasilhas também tinham que ser muito bem areadas. Fogão, o fogão era de barro branco. Gente, o fogão tinha que estar impecável. A chapa, eu me lembro direitinho da vovó passando machado na chapa, tirando assim aquele cascalho grosso da chapa. E depois, gente, ela untava aquela chapa toda com banho sem sal, para a chapa do fogão ficar brilhosa. Essa casa não era de cerâmica, né?
A cozinha era de piso e pra dentro era de tal de taco, se eu não me engano, que era um monte de pedacinho de madeira assim. E naquele dia tinha que encerar tudo, né? E na cozinha era passado o amarelão e nos quartos era passado o vermelhão. Gente, a casa com muita gente. Eu me lembro que a minha mãe deixava todo mundo ir dormir e depois ela passava o amarelão naquela cozinha. Nós ficava doido para acordar de manhã cedo e poder ver aquele piso todo amarelo. Ai, gente, que engraçado. E eu me lembro também que não tinha... Gente, talvez o refrigerante já até existia, mas não ficava um preço acessível, porque era muita gente nesses cultos. E aí a bebida era o tal do kisuke. A gente comprava aquelas caixas fechadas, daquele suquinho de envelopinho, pozinho pequenininho. E ali era feito aqueles baldes gigantes de suco. E pão com carne também. Eu me lembro até hoje, a gente descascando batata, eu gostava de colocar batata, picando tomate, todo aquele preparativo. Assim, antes do culto, a vovó ficava bem brava, muito nervosa, porque tudo tinha que sair do jeito dela, né? Esse escudo era feito num barracão que tem lá em casa. E ela colocava pano para tudo quanto era lado, enfeitava. Ela plantava flor durante o ano para poder colocar aqueles jarros de flor. Antes do culto, né, a gente tinha que fazer também o almoço. Normalmente nesses almoços, vinha assim, aquelas pessoas mais chegadas, né? E eu sempre me lembro assim que a tia Isola, a tia Iraci e as filhas dela sempre vinham, né? Sempre vinham nesse almoço. E era aquele dia assim que a gente tinha que dar o nosso melhor, sabe? Assim, o melhor frango, sabe? O que a gente sabia fazer, a gente tinha que fazer de melhor para aquelas pessoas. A vovó sempre ensinou muita gente sobre a questão de servir, né? E a gente tinha que servir o nosso melhor. Ela gostava que a gente fizesse doce. Me lembro também que enquanto a gente ali preparava o almoço, ela tinha assim, particular dela com as irmãs dela, né? E ai da gente como criança querer ouvir alguma conversa daquela, né? A gente tinha que ficar sempre mais de longe, tinha que dar benção, a gente tinha que deixar elas se servirem primeiro, né? E depois que a gente então ia comer. Nos dias do culto, a vovó sempre repetia muito a mesma roupa, não sei se quem tá aqui vai se lembrar disso. E ela gostava de ficar sentada perto da mesa onde acontecia o culto. E eu me lembro direitinho que ela tinha um banquinho azul e ali era o lugar que ela sentava. Me lembro dela penteando o cabelo pro culto, né? A vovó não tinha o cabelo cacheadinho como o meu assim, mas o cabelo dela era cacheado. E a vovó não gostava do cabelo muito esticadinho. Eu me lembro dela dando uma fofada assim, nos cabelos dela. Quando ela fazia um coque, ela pregava um coquinho com um grampozinho e dava uma fofadinha depois. Todo culto, né? Nesses cultos assim, ela tinha a oportunidade dela. E ela aproveitava mesmo para falar de Jesus. Convidava toda a vizinhança, gente. No começo mesmo, quando a gente era criança, eu que escrevia os convitezinhos, né? Aí tinha que levar para as comunidades. E ela aproveitava que tinha muita gente que não conhecia Jesus. E nesses dias a vovó ia falar sobre a vida de Jesus. E a vovó sempre foi muito curta e direta, tá? A vovó falava sobre inferno, a vovó falava sobre demônios. A vovó sempre foi muito séria nessa questão, tá? Muito firme mesmo, posicionada em relação a isso. E outra coisa também, gente, que tanto ela falava com a gente, né, como também teve coisa que a gente presenciou muito, é sobre a entrega dela na igreja, tá? Ela contava muito pra gente quando ela era criança, quando a gente era criança, que ela, os filhos dela, levava todos eles para a igreja, sabe que eles tinham que ir todos a pé,
O único local mais perto que tinha para ele estar indo na igreja era Brejetuba. E disseram que arrumava todas as crianças e tinha que andar em 14, 15 quilômetros a pé para estar indo na igreja. Depois, as lembranças que eu tenho assim da vovó com a gente. Veja, a vovó nunca faltava uma caravana, pra vocês terem ideia, tá? Às vezes era longe que a gente tinha que ir de ônibus e a vovó tava ali. E tem uma coisa, a vovó não gostava de falação dentro de carro também não. Pra ela tinha que ir cantando e voltar cantando, tá? Dentro dos carros. Eu me lembro quantas das vezes a gente foi pra caravana e na volta tava chovendo, né? E ela já levava a sombrinhazinha dela dentro da bolsa. Muito antiga essa sombrinha, desde quando eu era criança eu me lembro dessa sombrinha. E aquela sombrinha era específica pra ela deixar sempre dentro da bolsa dela para ir para as caravanas. E ela ia, gente, em qualquer lugar. Me lembro no final da vovó comprando doce. Era até o irmão Ezequiel, na época quando eu era criança, eu lembro que ela saía, comprava muito doce e na volta ela dava doce pra gente dentro do ônibus. Muita criança passava mal, o estômago enjoava, mas ela era daquele jeito. Parava com todo mundo. Quantas das vezes nós ficamos muito tempo sentados dentro do ônibus esperando a vovó chegar? E ela estava contando um testemunho, contando uma bênção e ouvindo alguém. Ela era desse jeito. Depois que ela foi ficando assim mais de idade, né? Mais velhinha, eu me lembro que ela priorizava muito a questão da Santa Ceia, né? Ela ia muito na ceia. E esse era o dia que a vovó levava o dízimo dela, né? Essa é uma coisa assim que ela deixou pra gente um legado muito grande, tá? Depois que ela faleceu, né, a gente foi lá organizar as coisas dela. Eu achei um vidro e quando eu abri esse vidro, eu fiquei até curiosa de saber o que estava lá dentro. E quando eu abri, era tudo, gente, os comprovantes de dízimo dela, né? Mas todo dízimo mesmo. E eu me lembro assim que ela recebia, né, o dinheirinho dela, aí tinha que colocar ali o dízimo e o dinheirinho também de oferta. E nisso aí ela sempre foi muito fiel. E sempre instruiu também muita gente a questão do dízimo, para não roubar de Deus. Vou falar um pouco também para você, gente, sobre a vovó assim, como mulher em si, entende? A vovó, ela conta que quando ela era jovem, ela era muito vaidosa, né? Ela conta isso pra gente. Diz ela que gostava muito de brinco, de colar, essas coisas assim, ela falava isso. Mas que depois que ela aceitou Jesus, né, ela abriu mão de todas essas coisas. E só tem uma coisa, gente, que a vovó gostava demais, era relógio, tá? Coisa mais rara era vocês verem a vovó sem um relógio. Quando ela ia assim, tirar uma foto, ela arrumava um jeito do relógio dela aparecer. Ela sempre arrumava uma forma do relógio dela aparecer. Tinha vez que ela tirava uma foto assim, ela disse, minha filha, mas parece que o meu relógio não apareceu. A gente quer arrumar um jeito, né? Dela colocar o relógio dela. E a vovó não era assim, uma pessoa de... Eu não me consigo me lembrar da vovó assim, aquela pessoa muito vaidosa, sabe? Não era de usar assim, muito creme, muito perfume. Ela era muito discreta com essas coisas. Questão de coisa em casa, né? A vovó sempre gostou muito de cozinhar, né? Gente, minha avó era uma oncinha. Se não tivesse carne, o negócio não tava bom, né? Ela gostava muito de carne, não gostava de comida com óleo, tinha que ser comida com banho de porco. Ela sempre gostava de dar alguma dica em questão de comida, tá? Doce, gente, a vovó era amante de doce. A maioria dos doces caseiros eu aprendi a fazer com ela, tá bom? Questão de guardar trem, gente do céu. Tem coisas lá em casa que até hoje a gente nunca usou, né? Era aquelas taças, aquelas coisas, tudo que tinha que deixar assim,
para ela poder enfeitar as coisas pro dia do culto, né? Então assim, eu me recordo muito dessas coisas também. Vovó na cozinha, né? Me lembro assim, quando chegava alguém, gente do céu, vovó enchia aqueles copão das pessoas de café. Eu vi que às vezes a pessoa nem, coitada, nem tinha força de beber tudo, mas ela enchia aquele copão de café. Comida, tinha que ter comida a todo momento, qualquer pessoa que chegasse, né? Tinha que servir alguém ali, sempre tinha que ter ali alguma coisa pronta para servir. Quero deixar aqui para vocês também assim, alguns dos utensílios que marcou muito, né? O relógio que eu vou deixar aqui para vocês foi o primeiro objeto, né, que ela comprou assim que ela recebeu o salário dela de aposentadoria. E esse relógio, eu gostava muito desse relógio para estar enfeitando as coisas, ornamentando as coisas. Sobre roupa dela, gente, eu não me lembro da vovó indo em uma loja comprar uma peça de roupa pronta. Eu não consigo me lembrar disso, né? Ela sempre gostou que as roupas dela fossem feitas. A tia Glória, que sempre fazia as roupas dela, né? Assim, cortava. Porque depois que aquela roupa, que a tia Glória mandava aquela roupa, ela ia enfeitar aquela roupa. Gente, e ali a vovó colocava renda, a vovó colocava florzinha que ela tinha cortado uma outra roupa que ela tinha visto, e a vovó enfeitava. Um botão que ela tinha achado diferente. As roupas dela sempre eram com muito acessório. E a vovó sempre gostou tudo de coisa combinando. A saia tinha que combinar com a blusa, o blazer tinha que combinar com alguma coisa. Então assim, ela não era aquela vaidade de coisa assim, de acessórios, joias, negócio assim não, tá? Mas ela era muito vaidosa assim, da forma como ela se vestia, né? Isso aí era um marco que ela carregava. Eu quero falar um pouquinho assim sobre os últimos dias dela. Na verdade, assim, o que mais marcou a minha vida, né, questão da minha avó nos últimos dias, foi que a mesma entrega que eu vi ela quando eu era criança, dando para Deus, eu vi ela com o mesmo ritmo até o último momento de vida dela, né? Aquela mesma devoção, aquele mesmo amor e aquela mesma, assim, fé em Deus, sabe? Aquela garra. E eu passei com ela alguns dias no hospital e assim, eu me lembro muito, tá? Então, sentadinha na cadeira do hospital e de madrugada ela começava louvando, né? Ela já acordava louvando. Às vezes eu me lembro dela cantando aquele bem de manhãzinha antes do sol nascer, vou buscar a face do meu Salvador, né? Ela sempre acordava lá que se louvou. E eu costumava sempre dizer que a vovó ela tinha o dom de evangelizar. Podia ser em qualquer lugar e não precisava ter uma oportunidade favorável. Ela criava uma oportunidade para falar de Jesus para alguém. E eu me lembro assim, que cada enfermeira que entrou naquele quarto, a vovó falou de Jesus para alguma delas, para todas elas, pra ser sincera. E às vezes ela estava sentindo uma dor e a enfermeira disse, está sentindo dor? Minha filha, eu estou sentindo, mas Cristo levou sobre si todas as enfermidades. Às vezes ela falava, esse mundo não é fácil não, esse mundo é de dor mesmo. Só que mais do que eu estou sofrendo, Jesus sofreu por nós. Ela arrumava uma forma, vocês estão me entendendo? De conseguir falar de Jesus para aquelas pessoas. Tinha dia que ela não me reconhecia por causa do probleminha que deu nela, ela praticamente ela não ficava tão legal. Mas ela não se esqueceu da palavra de Deus. Tinha dia que eu via que ela não estava com a mente boa, eu falava, vovó, cita o Salmo 23. E ali ela citava todo o salmo decorado, sem errar um princípio. Orava de madrugada. Tinha dia, gente, que eu até saía do quarto porque eu não tinha estrutura para ouvir. Outra coisa que me marcou também é que quando ela estava no hospital, estava próximo do dia do culto, né?
que ela sempre fazia, como eu já tinha falado com vocês. E mesmo ela estando naquela situação, ela tinha fé que ela ia participar daquele culto. E ela ensaiava comigo, né? Ela falava assim, minha filha, vem cá e vou ensaiar para o culto. E ela falava assim, nós vamos dar abertura no culto, com louvor o Homem das Mãos Furadas. E ela, com soro, recebendo os medicamentos ali, ela se empolgava, irmão, mesmo deitada. Ela mexia com a mão, falava, o Homem das Mãos Furadas está passando por aqui, toda empolgadinha. E ela tinha muita fé que ela ia conseguir sair do culto. Assim, foi tão incrível, irmãos, que a gente não conseguiu participar do culto, né? Mas no dia do culto, ela teve alta. E ela tinha muita convicção que ela ia conseguir voltar, né? E ela falou assim, minha filha, pode arrumar minhas coisas, que daqui a pouco a Maria vai chegar e vai buscar nós. E ela tinha muita coisa com meu pai, né? Ela falou assim, eu tenho que ir pra casa, que a Zé Maria quer comer um frango frito, ela ficava com essas coisas assim. Mas, gente, eu aprendi muito, né? A frase que ela mais falou dentro aqui do hospital foi, com Cristo no barco, tudo vai bem. Então, assim, ela não murmurava, e em todo o tempo ela tinha motivo para agradecer a Deus. No final também a vovó ficou muito vozinha, muito carinhosa. Eu lembro dela me pedindo para chegar perto dela, para pegar no meu cabelo. Eu lembro dela apertando meu cabelo. Sentava para todas as enfermeiras, falava que eu era a neta dela, falava que eu era muito bonita. Era até engraçado. Sou grata a Deus, né, por ter me permitido viver tudo isso com a vovó. E o que eu sempre peço a Deus, ser como ela, eu acho que eu nem tenho estrutura, né? Porque ela era de muita garra. Mas eu sempre peço a Deus para me dar força e estrutura para permanecer amando Jesus como ela amou. E uma coisa que ela sempre deixou muito claro para mim até o final, para mim não parar de falar de Jesus, né? A primeira pessoa que me deu oportunidade para pregar foi ela. E eu tinha que pregar, né? Então, assim, eu quero continuar em nome de Jesus até o final. Esse é um dos legados, umas coisas que ela deixou pra gente. Gente, perdão por ter chorado, porque eu acho que é difícil falar de coisas assim sem chorar, mas eu quero deixar isso aqui registrado, para que essa história dessa grande guerreira não seja esquecida.